Estrelando está começando. Hoje estou gravando aqui na Escola de Astrologia Gaia, em São Paulo. Meu entrevistado no bloco Astros e Estrelas é Claudinei Dias, é o astrólogo que vai falar sobre polaridade dos planetas. A entrevista está muito interessante. Logo depois, céu aberto e dicas do Estrelando. Não saiam daí. Meu entrevistado é do signo de Aquário, tem ascendente em Leão e a lua no signo de Virgem. Ele é formado em processamento de dados, com pós em administração e em biopsicologia. É instrutor de yoga e também tem mestrado em Reiki. Ele é Claudinei Dias. Claudinei, quero te agradecer muito a presença aqui no programa. Eu todo ano venho gravar aqui na Gaia, Escola de Astrologia, quando o Robson promove o evento astrológico. Esse ano foi o 18º Encontro de Astrologia. E o Claudinei, você apresentou um trabalho, não foi, sobre pesquisa sobre polaridade dos astros. Isso mesmo. Do que se trata o tema? Então, vou voltar um pouquinho antes do trabalho. Eu comecei a estudar aqui na Gaia, tenho a formação em processamento de dados, então, para mim as coisas têm que funcionar e fazer sentido. E com o pouco que eu não sabia de astrologia, que só via horóscopo uma vez ou outra, às vezes legal, às vezes não batia. Então, como um bom ignorante preconceituoso, que eu não sabia que eu era, eu achava que era bobagem. Aí me convenceram a vir aqui na Gaia, vi uma aula do Robson, e ele falou um monte de coisa que fazia sentido. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Aí me convenceram a fazer o mapa com ele. Ele pegou o mapa e começou a me descrever como se me conhecesse. Eu falei, opa, peraí, agora eu quero saber como é que essa coisa funciona. Entrei aqui para estudar, e com o incentivo que a Gaia tem, né, que ela tem um programa de pesquisas, que é a CPG, a Central de Pesquisas da Gaia, o Robson sempre nos incentiva a procurar alguma coisa para contribuir com a astrologia. Eu falei, mas eu estou aprendendo, eu vou fazer o quê? Aí veio uma ideia. Cara, o que faz tudo funcionar? São os planetas. Eles são os atores nesse grande drama cósmico que nós presenciamos, né? E sempre que você faz uma leitura de mapa, como eu testemunhei, quando o astrólogo começa a falar como você é em casa, no trabalho, com a família, etc., você fica assim, espantado. Aí você acha que ele é mágico, embora ele não diga, e quer alguma solução para os seus problemas, porque pouca gente vai no astrólogo só por curiosidade. Normalmente tem alguma coisa incomodando. Eu falei, bom, então os planetas estão por trás disso daí, e quando a gente atende alguém, com as indicações de planetas no mapa da pessoa, eu devo ter condições de dar alguma orientação para que a pessoa saia de lá um pouco mais aliviada. Porque dependendo do caso, ela vai precisar de terapia, de reiki, de florais, de alguma coisa. Então o astrólogo não vai cuidar disso daí. Mas a pessoa está tão ansiosa e confiando tanto no astrólogo que é meio que sacanagem, né? Você pegar, falar para a pessoa, você é assim, assim, assado, o seu problema é esse, tchau. A pessoa quer algum alívio, alguma indicação. Falei, bom, nós dizemos que no mapa tem tudo. Então no mapa deve ter a solução também, pelo menos para o alívio imediato da pessoa. E como são os planetas que fazem tudo funcionar, que são os causadores, será que os planetas não têm algo a dizer? Aí eu comecei a pesquisar. E aí você começa a ver que desde a antiguidade, no Kybalion, no Tao Te Ching, é colocado que nós vivemos num mundo dual, que nós partimos de um princípio único, mas vivemos num mundo dual. A gente tem manifestação disso o tempo todo. Tem o positivo e negativo, tanto na eletricidade quanto no magnetismo. Tem o masculino e feminino, tem yin e yang. Na informática você tem zeros e uns, ou seja, estados opostos, mas que na verdade eles são complementares. Como naquele símbolo do yin e yang. Do yin e do yang, sim. Falei, puxa, e os planetas, será que não dá para ver alguma coisa assim? Aí fui pesquisar e não achei nada a respeito disso. Ninguém escreveu nada. Falei, bom, ou ninguém nunca pensou nisso, que é pouco provável com o tempo que tem astrologia, ou então já pensaram e descartaram porque não faz sentido. Então fiquei até com vergonha de apresentar esse projeto de pesquisa. Aí falando com a Patrícia Boni aqui da Gaia, ela escutou, falou, não, isso é meio maluco, mas pode ser que dê samba, vai firme. Eu fui. E aí eu comecei essa pesquisa e acabei fazendo uns pareamentos de planetas, mas para fazer esse pareamento, para dar polaridade complementar, precisava estabelecer critérios. E aí então eu estudei um pouco mais, desenvolvi essa percepção dos critérios, vamos dizer assim, e foi daí que saiu então essa ideia. Então o primeiro critério é quem é a pessoa realmente. E nós só podemos nos manifestar com tranquilidade, com segurança, quando nós nos sentimos confortáveis, à vontade, quando nós nos sentimos senhores da situação. Então, o primeiro critério é
Como que eu lido com o poder? Aquele poder que me dá a retaguarda para eu ficar tranquilo e realmente me mostrar. E o que me veio foi Sol. E quem que é o oposto complementar? Plutão. Plutão. Plutão, em relação a poder. E uma coisa que eu usei no trabalho também, eu revisitei os arquétipos e ao invés de colocar os mitos como nós estamos acostumados, eu atualizei a linguagem. Eu usei personagens da cultura pop. Então, quem que é bem solar, por exemplo? Super-Homem, tanto que ele ganha os poderes do Sol da Terra. E quem que é bem plutoniano, que vive nas sombras, atua de forma mais discreta, mas muitas vezes contundente? Batman. No filme de 2010 do Thor, o primeiro filme dele, isso daí aparece muito claro. Existe Odin, que é o Deus Supremo, que vai passar o controle para um dos filhos. Thor, que é forte, brigão, faz toda aquela algazarra, loiro de olhos azuis. E o Loki, moreno, mais fraquinho, fica nas sombras, trama tudo. Então, comecei a compor isso daí. Então, ter essas duas abordagens. Uma mais franca, direta, representada pelo Sol, e uma outra mais, digamos assim, nos bastidores, atuando discretamente, mas os dois com o único objetivo. Ou seja, céu e inferno. Céu e inferno, poderíamos dizer. Os dois buscando ter o poder para fazer o que quiser sem se sentir cerceado. Isso daí deu certo. Falei, legal, já foram 2, só faltam 8 planetas para cuidar. Aí então eu comecei com os próximos critérios. Então, uma vez que eu sei quem eu sou, como que eu quero me expressar, como então que eu vou perceber o mundo que eu estou inserido? Tenho 2 formas de fazer isso. De uma forma mais racional ou de uma forma mais emocional. Então, uma forma que é emocional, ela está muito ligada a quem? A Lua, ao passado, às memórias. De uma forma mais racional, mais científica, o que me veio ali seria Urano. Então, eu fiz a segunda composição de planetas com isso, com Urano. Então, na parte racional, eu voltado para frente ao futuro, e a Lua ligada às memórias e ao passado. E dentre os personagens, eu peguei como Urano o professor Pardal, que está sempre tendo ideias maravilhosas, inventando um monte de coisas que às vezes não funciona porque as condições não estão adequadas ainda àquilo. E na parte emocional, o companheiro do Mickey, o Pateta. Aquele amigão que às vezes ele não faz muita coisa assim de bom senso, mas que é puro coração. Então aí eu fiz a composição do segundo parzinho de planetas. Para o próximo bloco, o restante. Perfeito. Voltamos já. Se você pretende se associar ao sindicato, é muito simples. Você entra no site do SICOM, sicom.org.br, e lá tem o item escrito Associe-se. Aí você vai verificar que, para associar o seu condomínio ao nosso sindicato, não pode ser meramente membro do corpo diretivo. Tem que ser síndico, eleito em assembleia, tem que apresentar uma série de documentos para que nós possamos cadastrar o seu condomínio a nós. E depois disso você vai verificar que a mensalidade tem preços muito acessíveis. Já as vantagens da prestação de serviço, elas são muito boas, porque, como nós já divulgamos antes, nós todos lá no departamento jurídico somos especializados nas áreas que nós atuamos. Então eu espero que você compareça lá e nos visite. Até a próxima! Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá! Nesta semana, o Sol está no signo de Escorpião, do elemento água, fixo, e assim como os outros parceiros dele da água, pessoas bastante sensíveis, que percebem o que está escondido, têm um sexto sentido muito forte.
Escorpião é um signo conhecido por sua intensidade, ou ama ou odeia. O meio, aquele caminho do meio, é difícil para esse signo. São pessoas realmente sempre bastante intensas. Logo agora, nos primeiros dias, o Sol vai se unir a Júpiter, o grande benéfico, que está no Escorpião. Isso favorece crescimento e prosperidade. Uma coisa interessante é que em astrologia mundial, a conjunção Sol-Júpiter é conhecida como um período favorável a entendimentos entre as nações, a busca de acordos diplomáticos e da paz. Isso é uma boa notícia para esses períodos tão conturbados que a gente vem vivendo. Vamos torcer para que a paz possa ser restabelecida. Até a próxima semana. Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Voltamos ao segundo bloco. Meu entrevistado Claudinei Dias, estamos falando sobre polaridade dos planetas. Então, Dê sequência. Então, depois que você teve essa percepção do mundo de uma forma racional ou emocional, então como que você processa isso? Você pode processar de uma forma mais cartesiana, que está muito ligado a esse racional, e através dos sentidos, na parte sensorial física, ou você pode processar de uma forma mais intuitiva, que está mais ligado àquilo que a gente não consegue descrever no físico, mas que a gente sente. Então, para a parte racional cartesiana, Mercúrio, para essa parte de percepção, de conexão com algo mais sutil, Netuno. E de personagens eu coloquei o Homem de Ferro, com aquela parafernália eletrônica toda dele, e do intuitivo, o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha tem nas histórias um tal do sentido de aranha, que ele não está vendo as coisas, mas ele percebe que tem alguma coisa errada e já se antecipa ao problema. Tendo captado, então, e processado o que o mundo passou, como que você sente o mundo? Você pode sentir que o mundo está te oprimindo, que o mundo está contra você, só traz dificuldades, ou você pode sentir que o mundo te facilita a vida. Então, a gente tem manifestação de Saturno e de Júpiter. E para colocar os mitos, inclusive para o caso do atendimento, ao invés de contar que Saturno está ligado ao mito de Cronos, que devorava os filhos e deixava o cliente horrorizado, coloca tio Patinhas. Tio Patinhas, desde que ele era um patinho, trabalha, poupa, investe, faz planejamento. É o econômico, né? O moderado, né? É o moderado. Então, em cima do esforço dele, constrói riqueza. E o Júpiter, o exemplo é o sobrinho do Patinhas, o Gastão. O cara que não faz nada, cai a nota de dinheiro na mão. E tendo processado tudo isso, como é que você interage de volta com o mundo? Você pode interagir de uma maneira mais espontânea, mas também mais rude, mais explosiva, como o Pato Donald ou Marte. Ou você pode reagir ao mundo de uma maneira mais negociada, com jeitinho, etc., como a Margarida, que é a namorada do Pato Donald, Vênus. Então, eu montei essa definição para fazer o pareamento dos planetas e como isso se aplica no atendimento. A pessoa vem, ela conta, você lê, ela confirma, né, como está a situação dela. No mapa de nascimento ou na previsão dela? Eu vejo no mapa de nascimento que às vezes tem coisas que são cíclicas, que estão sempre se repetindo, sim, e vejo o momento que ela está passando. Se naquele instante que ela está passando, dá para identificar que Saturno está sendo o principal motivador das dificuldades que ela percebe, então como é que está o oposto complementar, como que está o Júpiter? Aponta o Júpiter para ela e mostrar, olha, não é só dificuldade, etc, etc. Você tem isso daqui, presta atenção nessas coisas. Se o problema dela está sendo no relacionamento, como que está o Marte dela, como que está a Vênus dela? Então, em cima disso daí, dá uma orientação básica para a pessoa sair de lá aliviada, para ela não sair vendo tudo difícil, escuro, terrível. E isso daí não tira também a necessidade de eventualmente caminhar para algum conhecido que você tenha para um tratamento mais especializado. Mas para naquele instante a pessoa se sentir acolhida, se sentir aliviada, com essa observação dos planetas é possível já dar esse auxílio. Interessante. Quanto tempo você levou de fazer essa pesquisa e fazer essa relação desses astros? Isso daí foi um trabalho de 1 ano e meio de pesquisa para preparar, escrever, apresentar aqui na Gaia, e eu comecei a utilizar nos meus atendimentos. O pessoal da Gaia gostou, acabou publicando como CBA 20, né, o Caderno Brasileiro de Astrologia, número 20. Então,
foi um trabalho bem interessante. E eu recomendo para quem, seja uma coisa formal como CPG ou por conta própria, que pesquise, porque faz não só ter mais conhecimento, mas principalmente fazer conexões que a princípio nem passaria pela nossa cabeça. E foi com gosto nisso daí que eu comecei a pesquisar mais coisas. Eventualmente acabei sendo convidado pelo Robson para dar astrologia tradicional, né, astrologia clássica aqui na Gaia, depois que saíram os outros professores, né, que eles se mudaram de São Paulo. E realmente essa pesquisa ela foi muito legal porque ela incentivou isso daí, de estar sempre procurando mais. Então, pela formação de exatas eu tenho isso daí de querer saber das coisas, você começa a descobrir que a astrologia, nesses mais ou menos 5 milênios, ela tem muita coisa legal. Então é sensacional. Que dá para se adaptar sempre, né? Agora, você tem uma relação também que você fez um trabalho com rock, não foi? Sim, eu tenho um blog junto com uma amiga minha, a astróloga Ana Karina Lunelli, que nós começamos, para praticar astrologia, nós começamos a escrever sobre artistas de rock. Pegar o mapa, fazer análise, escrever. Nós fizemos um blog, criamos página no Facebook, e aí nós fomos ampliando. Nós colocamos análise, por exemplo, a Lua entrou em Gêmeos, então a gente coloca uma análise daquela Lua em Gêmeos, da Lua, da fase da Lua, dos aspectos que ela vai realizar naqueles 2 a 3 dias, e colocamos uma música relativa àquele assunto, àquele tema, da Lua em Gêmeos, com aquelas relações que estão sendo estabelecidas. Nós fazemos análise também de eventos, então de show de rock, por exemplo, fizemos análise de Woodstock, e também eu comecei a fazer uma outra pesquisa, que é fazer análise de banda, que o artista, você tem a hora do nascimento, dia e hora, e a banda, quando que nasce. Então comecei a pesquisar, já escrevi sobre o Black Sabbath, estou pesquisando agora para escrever sobre os Beatles. Então fazer um mapa de nascimento da banda e colocar em cima análise, características, ver eventos. Então, o que você descobriu de interessante nisso? Por exemplo, quem representa bem a banda de rock, a cara da banda, principalmente a voz da banda, costuma ser o vocalista. Então olhar o ascendente, às vezes pode parecer como meio do céu, mas principalmente como ascendente, o vocalista da banda. Só que normalmente o vocalista ele é isso, é o cara que está lá na frente. O espírito, a alma da banda, é outro cara. No caso do Black Sabbath, o Ozzy Osbourne, ele é a cara do Black Sabbath. Só que teve uma época lá que ele brigou, saiu da banda, depois voltou, depois saiu. Só que quem ficou o tempo todo, quem é o cara que dá personalidade para a banda? Tony Iommi, com aqueles riffs dele lá, que independente de quem for o vocalista, você escuta aquele riff e você identifica, opa, isso é Black Sabbath. Então, o Sol, o espírito da banda, esse daí, no caso do Sabbath, é o Iommi. Então o Sol vai estar indicando isso daí. Quem é o cara que mantém a característica da banda. Você consegue chegar a encontrar o mapa da banda? O dia que foi... de onde você parte? Eu parto de várias indicações. Por exemplo, o Black Sabbath existia desde 67. Mudou de nome, mudou de estilo. No final de 69, eles adotaram o nome de Black Sabbath, gravaram um disco. Só que ainda pouca gente conhecia. Em 13 de fevereiro, uma sexta-feira de 1970, é que o disco foi lançado. Então é aí que o mundo conhece o Black Sabbath, como se realmente a banda passasse a existir perante o mundo. Então eu peguei esse dia do lançamento do disco, 9 horas da manhã, horário comercial em Londres, onde começou a ser feito o lançamento. Em cima disso eu fiz um mapa e aí comecei a procurar eventos na história da banda para ver se naquele instante, através de trânsitos principalmente, havia uma correspondência. E encontrei várias. Então essa foi a indicação no caso do Black Sabbath, que eu usei para validar o mapa. Interessante. E no Brasil? Tem alguma banda de rock interessante que tem uma marca de início? Eu ainda não consegui levantar, que depende muito de informações que nem sempre estão disponíveis, principalmente aqui. Mas que são interessantes para a gente olhar aqui no Brasil, é o Raul Seixas. No caso das bandas, tem o Made in Brasil, os Mutantes. Então são coisas interessantes para a gente ir atrás e pesquisar. Claudinei, sobre essa questão da polaridade dos planetas, vai haver também algum sobre polaridade dos signos? Polaridade dos signos é uma ideia que eu guardei para depois. Eu fiz outras pesquisas, essa dos signos aí, ela está na lista para ser tratada então, também. Tá. Então você vai voltar ao programa aqui justamente para falar sobre esse tema, tá bem? Ok. E gostaria, já que nós falamos do rock, de passar para você aqui, abra, por favor. Opa, um presente. Eu vi essa caixinha chegando, mas não sabia do que se tratava. Olha que lindo. Eu adoro caneca. Astrologia do rock. Olha, linda, 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 linda. Obrigado, viu?
Obrigado mesmo. Você tem um blog, né? Sobre a astrologia. Nós temos um blog, temos a página no Facebook, nós estamos sempre colocando informações lá. É uma forma de apresentar o rock de um jeito lúdico e divertido, acessível para as pessoas. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço. Voltamos já. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, dia 26 de outubro, a excursão para o fenômeno do algodão. Já no dia 11 de novembro, fisiognomonia, leitura facial com Leandro Heck. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais Litoral Paulista, promove curso síndico profissional módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 19º Simpósio Nacional e 10º Internacional de Astrologia. O tema, Os Homens de Gaia. O evento ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Informações, sinage.org.br. O Estrelando está terminando e a mensagem final fica por conta do meu entrevistado, Claudinei Dias. A mensagem é, gente, a astrologia é um negócio muito sério, muito interessante, mas pode ser um negócio também muito divertido, muito gostoso. Então, seja numa orientação que a gente passa para o cliente quando faz o atendimento, então usa a polaridade dos planetas, usa outras técnicas, seja analisando o mapa de um evento de rock, de uma banda de rock, de um artista, a astrologia ela é útil, ela é séria, ela é boa pra caramba. Recomendo astrologia todo dia. Consulte sempre um astrólogo. Muito obrigado, Claudinei. E uma ótima semana a todos vocês. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.